Jesus era capitalista ou Jesus era socialista? E agora? É sobre esse assunto que a gente vai falar no vídeo de hoje. Mas antes vamos tomar o gole divino, porque é só com água pra gente empurrar muitas coisas que eu recebo aqui. Inclusive essa pergunta. Bora pro vídeo? Pra quem não me conhece, eu sou o Zay, você está no meu canal Fala Zay. Amém! Como é que vão vocês, evangélicos, mundo cristão, a galera dos botecos de aleluia, os calvinistas, os arminianos, os pentecostais, os neopentecostais, como é que vão vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem, todos correndo atrás de seus objetivos. A pergunta que não quer calar no dia de hoje, né? Eu recebo diariamente perguntas e uma delas que, bateram essa semana aí bastante era: Jesus era socialista, Zayo? O que você tem a dizer sobre isso? E aí eu respondi um deles dizendo: não, cara, Jesus era capitalista. E aí virou uma treta, óbvio, né? Porque o cara veio pra cima com os dois pés defendendo que Jesus era socialista. E aí, o que você acha? Jesus era socialista ou era capitalista? Porque geralmente quem defende essa ideia de que Jesus era socialista usa aquele texto lá dos 5 pães e os 2 peixinhos que Jesus distribuiu pro povo. É esse o argumento na maioria das vezes. Mas nós precisamos entender algo: que primeiro Jesus pegou os peixes e os pães da mão de um jovem, deu graças, partiu o pão e multiplicou. Então o conceito de divisão dentro dessa questão é repartir algo igual. E aí é que eles se firmam dizendo que Jesus era socialista. Para nós entender, a multiplicação é você aumentar a quantidade, que o texto exemplifica ali que Jesus dividiu e multiplicou. E lá no Velho Testamento, inclusive, 2 Reis 4, do 1 ao 7, fala lá da viúva e o azeite, mostrando para nós claramente que multiplicar ocorre no repartir, já que o texto de 2 Reis ali fala justamente que o pouco de azeite que tinha tornou muito mediante ao ato de encher as vasilhas que tinha para ser enchida. Agora, dentro da ideia dos pães, é a mesma coisa. E é exatamente aí que eu firmo a ideia que Deus, através de Jesus, é capitalista, deixando bem claro nessas passagens, principalmente essa dos pães. E por que eu vejo dessa forma, Por que eu vejo que Jesus era capitalista dentro desse contexto? Justamente porque Deus, o próprio Jesus ali no ato, não deu poder igual para todos. Ele dividiu as tarefas em cima do talento de cada um. Veja bem, tinha um rapaz com pães e o peixe, ele pediu, se apossou dos pães e do peixe e ele repartiu. Não fez como o capitalismo na essência, na ganância faz, de ficar só pra ele. Não, já tenho 5 pães aqui, o cara foi bobo de me dar, agora eu vou comer sozinho, que se lasque a multidão. Não, ele foi capitalista na atitude, porém seguiu agindo, dentro da ideia de distribuir tarefas. A verdade é que Deus dá mais poder, vocação, talento aos seres humanos, não dentro de uma ideia uniforme, todo mundo igual, com talento, enfim. Deus distribui os talentos, os dons, de uma forma diversificada, de acordo com a nossa capacidade. Alguns são menos capazes, outros são mais capazes, e aqueles que não têm capacidade nenhuma, a própria Bíblia diz que basta buscar que Ele vai dar, Ele vai capacitar. Veja bem, segundo a história, Jesus tinha 72 discípulos, mas ele separou 12 para cumprir o seu ID, uma missão específica dada a eles, e nomeou 3 para compartilhar a intimidade, que os outros ainda não estavam prontos para ouvir ou para fazer, para desempenhar. Seria isso ter uma atitude desigual? Por que Jesus não foi socialista nessa ideia também? E pior, Jesus escolheu um só para liderar os demais. Isso quer dizer que a organização hierárquica é de acordo com a vocação, o talento, o desempenho, a vontade, dentro da inteligência de cada um. E isso vai trazer uma organização da realidade aonde a gente está inserido. Do tipo ali, se não tivesse ninguém para fazer a multiplicação, no caso, o próprio Jesus ali, que estava dotado desse poder celestial, divino, até mesmo se não tivesse o dono dos pães, com um dote de se prevenir
prevenir da fome, né? Enquanto a maioria não se preveniu, tinha um ali dotado dessa capacidade e levou os pães, levou os peixes. Se não tivesse os discípulos para Jesus distribuir tarefas, o povo passaria fome. E essa é uma organização dentro da ideia do capitalismo. Um outro exemplo, até separei aqui, seria a parábola dos talentos, né? Olha só que a parábola dos talentos diz: o reino de Deus é como um rei que se ausentou, mas deixou um servo com 5 talentos, outro com 2 e o outro com 1, segundo a capacidade de cada um deles. E o final da história aí você já sabe, né? Não vamos entrar em detalhes. Mas aquele que recebeu 1 talento tivesse recebido 10, teria sido um prejuízo incalculável dentro da questão aqui. E o porquê que o rei tirou o talento dele e deu ao que tinha 10? O cara só tinha 1, ainda foi tomado e dado para o que tinha 10. Porque o nível de capacidade desse era maior. E na vida, meu amigo, é exatamente assim. Na sociedade que vivemos é exatamente assim. Tem que ter o rico, tem que ter o pobre, tem que ter o mais pobre, e ainda existe a classe dos miseráveis. E é exatamente essa que precisa ser ajudada pelos outros. Ou seja, ajudada, ser vista pelos mais talentosos, que é exatamente o que Jesus deixou como exemplo para nós. Mas a gente se apega só do lado, né? Socialismo, Jesus era socialista, enfim, para defender uma bandeira aí que, olha, sinceramente chega a dar preguiça. Talvez você possa estar pensando aí, mas é uma idiotice pensar que Jesus era capitalista, Zay. Concordo, porque eu também às vezes me apeguei pensando exatamente assim. Porém, precisamos levar em consideração uma coisa: a desigualdade social sempre existiu no planeta. E pasme vocês, sempre vai existir. Não é o socialismo, não é você colocando Jesus como socialista que vai resolver esse problema, jamais. Até porque Jesus não foi um militante político, ele trouxe exemplos de vida a ser seguido. E não importa o que eu e você fizer, porque essa realidade não vai mudar politicamente falando. Nunca isso será mudado. É um fato desde o princípio. E eu vou dizer uma coisa: no lugar de desigualdade social que a gente vê nas redes aí, eu gosto de usar o termo injustiça social. Afinal, esse é o meu ponto de vista, que você concorde ou não, isso é o que eu penso. E talvez você possa pensar assim como eu já pensei: não, mas o problema é a falta de oportunidade, né, que a classe miserável não tem. O problema também não é a falta de oportunidade. O problema é o ser humano estar pronto para a oportunidade que vai aparecer. Esse é o problema. Essa é a questão. É o preparo que, infelizmente, a política que nós vivemos hoje não dá essa oportunidade de preparo, que daí entra a questão de educação, né, envolvimento educacional a nível de país, Brasil, para chegar à classe miserável que a gente vê a injustiça e aonde queremos levantar a bandeira que Jesus era socialista. Mas a pergunta que eu deixo aqui: será que Jesus, será que Deus se agrada da desigualdade social? Será que Deus se agrada da desigualdade que sempre foi assim? É uma pergunta que eu não tenho resposta. Porém, eu tenho a certeza que Deus não se agrada da injustiça social e não da desigualdade social. Deus pode se agradar de qualquer um, seja rico, seja pobre, menos pobre ou miserável, mas Deus jamais vai se agradar da miséria, da injustiça feita em cima dos miseráveis. A injustiça social vai ter sempre a reprovação divina. Isso você pode ter certeza. A desigualdade é uma coisa que eu não tenho resposta. Agora, a injustiça, eu afirmo para vocês que Deus não se agrada. E eu concluo a ideia aqui dizendo que precisa haver o rico, pobre, o mais pobre, porém o miserável. Nós, eu e você, ao exemplo de Jesus, deveríamos estar lutando para não existir essa classe de miseráveis. Para mim, isso é o que Cristo deixou como exemplo em todos os lugares que você ler sobre ele. O capitalismo é baseado em acumular riquezas, isso é, riquezas excessivas, seguida por uma ganância, um egoísmo humano, que é uma grande injustiça
social enorme, irreparável. Pior ainda é acumular riquezas, lesando o próximo, lesando as pessoas que estão à volta. E se você quer saber, existe um ai de Deus para cima desses tais que acumulam riqueza, passando por cima, tirando do outro para poder se manter esse título, né, de riqueza, de pomposidade, acúmulo de riqueza. E esses terão que prestar conta diante de Deus um dia, pode ter certeza. Vai queimar no inferno! Até porque a Bíblia é bem clara, né? Se você deixar de fazer a um pequenino, estará deixando de fazer a Deus. É uma coisa intolerante diante de Deus uma atitude dessa. E eu quero que você saiba uma coisa, eu não estou aqui reverenciando o capitalismo, até porque, pasme vocês, o próprio socialismo é capitalista. Não defendo aqui o capitalismo e muito menos o socialismo. Porém, eu entendo que a desigualdade social são sim provocadas por acúmulo de riqueza egoísta, egocêntrico, sedenta por poder. Isso é maligno. Você pode ser rico, porém comunitário, assim como Jesus deixou o exemplo. Até porque Jesus era um comunitário e não um socialista comunista. E finalizando o vídeo aqui para você entender, Jesus não pegou os 5 pães e os 2 peixinhos e saiu dividindo. O que ele fez? Ele adquiriu, deu graças e partiu, e a partir daí que se multiplicou. É aí que está o segredo da bênção. Jesus não foi um militante político pregando o socialismo ou pregando o capitalismo, não. Ele deu exemplo de como você viver na terra olhando para a necessidade dos miseráveis. E se você quer saber, o sistema, a engrenagem só se mantém pela força do capitalismo. Isso é um fato. O próprio socialismo é capitalista. E Deus com certeza quer que eu e você prosperem. E para isso basta nós levantarmos cedo e olhar a causa dos necessitados, dos miseráveis. E uma das coisas que Deus jamais quis, e o próprio Jesus deixou exemplo, é que a gente venha se perder pela ganância, pela sede do poder que o dinheiro acaba trazendo, não deixar ele ser o nosso Deus, e sim fazer com que a grana seja servo da nossas vidas. Seja comunitário, lute contra a injustiça social, lute em prol dos miseráveis. Depois vem aqui, comente no meu vídeo aqui o que Deus pode trazer para a sua vida através dessas atitudes. Se você concorda comigo ou não, comente aí embaixo, deixe seu comentário que é importante. Se você não é inscrito do canal, se inscreve aí também. Se você não me segue nas demais redes sociais, eu estou lá no Instagram, também no Facebook, e esse é o canal Fala Zay. Estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor. E eu espero que eu respondi a pergunta da galera que veio pra cima de mim. Jesus era socialista, capitalista? Pra mim, cara, Jesus era o cara. Essa é a questão.